Vamos voltar então ao nosso site aqui do Tribunal de Justiça, tá? Nós já verificamos aqui, então, o aviso de disponibilidade de sistemas, que eu acho que é um momento muito importante, tá? Agora, antes de nós falarmos do peticionamento eletrônico em si no tribunal, nós vamos conhecer, lembra da capitania hereditária? O que é que cada tribunal faz no seu âmbito de atuação? O que nós vamos fazer? Nós vamos acessar então o site do Tribunal de Justiça, tá? Vamos vir no link peticionamento eletrônico, tá ok? E aqui, dentro desse link aqui, na página que se abrir, a primeira coisa que nós vamos consultar vai ser o quê? A legislação. Veja, nós começamos essa aula hoje dizendo o seguinte: cada tribunal tem seu feudo, tem sua capitania hereditária, não tem? Nós vamos saber o que o tribunal decide a respeito do seu peticionamento eletrônico, ou não? Não precisamos? Então, quando nós entrarmos no Tribunal de Justiça, vamos recapitular? Nós entramos aqui no site do Tribunal de Justiça, tá certo? Vamos em advogados, no ícone advogados. Nós já sabemos sobre o aviso de indisponibilidade do sistema, mas agora, o mais importante é o seguinte: quais são as regras que esse tribunal determina para o uso do peticionamento eletrônico? Para nós sabermos quais são as regras, para não cometermos qualquer burrada lá no meio, nós precisamos chegar aqui no link peticionamento eletrônico, e dentro desse link nós vamos procurar a legislação correspondente ao peticionamento eletrônico. Está aqui, ó. Então nós temos aqui uma série de legislação. A mais importante é essa resolução 511 de 2011. Por quê? Porque a lei 11.419 de 2006 é a lei que instituiu o processo eletrônico. Tá? Essa lei nós já temos. Né? Essa lei vale para todo o território nacional, tá certo? É uma lei, tá? Nós temos aqui uma portaria, nós temos uma resolução de 2011 e tem uma outra resolução de 2011. Vamos pegar, então, primeiro as resoluções, tá? A resolução 551 de 2011. Vamos clicar aqui. E nós vamos ampliar aqui a tela, tá? Deu aí? Assim? Assim? Essa resolução, eu vou aumentar na medida do que for. Essa resolução, então vamos lá. Opa, mas eu estou pondo aqui. Assim? Assim? Aí? Tá. Então, olha só o que determina essa resolução do processo eletrônico. Artigo 1º. O processo eletrônico, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, portanto, essa resolução só vale para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e, consequentemente, se ela é para o Tribunal de Justiça de São Paulo, deve existir resoluções no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Piauí, do Estado enfim, tá certo? Exatamente. Então, não é regulamentado, fica aquela lei, exatamente, está regulamentado aqui. Então, vamos lá. Olha o que diz aqui o parágrafo 4º, o artigo 4º. O acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito, primeiro, no sítio eletrônico, pelos entes conveniados, tal. Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário. Primeira responsabilidade, então, portanto, do advogado, qual que é? Usar adequadamente, tá certo? E nós sabemos que tem colegas nossos que falam: isso aqui não está funcionando, vou tentar de novo. Tá? Não é que ele faz de propósito, é o desespero. Então bate o desespero e fala: não, mas tem alguma coisa errada aqui, ele vai lá. Isso, e aí começa a acusar lá no sistema que ele está apertando a tecla ESC várias vezes, está tentando tirar e não consegue, é bloqueado.
Entendeu? Não é que ele está fazendo uso inadequado, é que às vezes ele não conhece também o uso do sistema, tá? Olha o que diz aqui o artigo 5º. Então, o artigo 5º. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, como regra básica, é que vocês acessem essa resolução 511 e a imprimam, deixem em papel e utilize como bíblia de cabeceira. Porque essa resolução contém informações importantíssimas para o advogado. Tá? O artigo 5º diz o seguinte: a autenticidade e integridade dos atos e peças processuais deverão ser garantidas por sistema de segurança eletrônica mediante o uso de certificação digital. Lembra no início que eu falei que só tem uma forma de você garantir a integridade e a autenticidade do documento? Qual é? Usando certificação digital. E a certificação digital que é válida é aquela utilizada pelo CP Brasil, determinada pelo CP Brasil. Portanto, aqueles certificados que vocês comprarem aqui da Ordem, por exemplo, ou de outra entidade, elas têm a garantia do ICP Brasil, essas serão permitidas. Tá ok? Porque a regra aqui determina o seguinte: ela tem que ter o sistema garantido pelo quê? Pelo ICP Brasil, não pelo tribunal. Portanto, eu posso usar que tipo de certificado aqui, doutor? É o que o senhor mesmo está... A3. Agora, o doutor lá atrás da fotografia negativa, lá concorda comigo agora aqui? Vamos lá. Foi embora? Ficou bravo porque a solução está aqui. Vamos lá. Olha o que diz o parágrafo 1º aqui, ó, do artigo 5º. Prestem atenção. Os documentos produzidos de forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente por seu autor como garantia de origem e de seu signatário. Ora, a pergunta do colega está respondida da fotografia digital? Está respondida ou não está? Porque é o seguinte: qualquer documento que eu colocar no computador, não, ele é transformado eletronicamente, concorda? Até a petição inicial que eu faço pelo computador, ele já está na forma eletrônica. Quando eu digitalizo um documento, eu passo esse documento para o computador de que forma? Eletrônica. Eu converto a imagem digital em bits e bytes, não é isso? E recebe o nome de arquivo, não é isso? Portanto, se esse arquivo aqui ele é produzido de forma eletrônica e está sendo assinado digitalmente, eu não preciso de negativo de fotografia nenhuma. Não, mas é que está, veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos falando hoje, existe uma cisão, né, entre o processo de papel e o processo eletrônico, tá? O processo de papel, quando eu faço uma petição em processo de papel, aquela petição, ela é documento original ou não? É documento original. Tá. Quando eu tiro uma fotografia, a fotografia que está na máquina ou no negativo é original? Quando eu transformo esse documento num documento eletrônico, ele continua sendo original ou não? Não. O documento em papel? Não, tem mais. Problema aqui. Pronto, tenta de novo, tá? Quando eu transformo um documento em papel em eletrônico, aquele eletrônico passou a ser original. E o papel é que passou a ser cópia. Concorda? Tá certo? Ah, o hobby da fotografia voltou aí, ó. Então, vamos continuar aqui, nós vamos chegar aí também, doutor. Olha aqui agora. Olha uma informação bacana. Veja bem. 551. 511. 511 de 2011. 551? É, 551, gente. Desculpa, também não... Minha cabeça também não funciona tanto assim, né? Olha só que informação interessante tem no parágrafo 2º desse mesmo artigo 5º. Os documentos digitalizados deverão ser assinados ou rubricados. Se eu pego uma fotografia, vamos usar novamente o termo fotografia, tá?
que eu tiro uma máquina, que hoje não existe mais uma câmera analógica. Hoje tudo é digital, tá certo? De qualquer forma, a imagem que está na câmera, ela pode ser digitalizada. Por exemplo, eu posso pegar aqui... Não, eu posso pegar esse papel, essa pasta, e digitalizar, eu posso. Uma vez que ele está digitalizado, ele está convertido em bits e bytes. Ele está convertido numa forma eletrônica. Tá? O tribunal, tá, querendo se precaver ainda mais, determina o seguinte: se eu estou digitalizando esse documento, e ele vai fazer parte do meu processo, tá, ele quer o quê? Que o documento seja assinado ou rubricado. Eu não sei como eu devo assinar um documento digitalizado, tá? Antes ou depois, né? Primeiro eu digitalizo o documento e depois eu dou um visto, você está entendendo? Ou antes de eu digitalizar, dou um visto, entendeu a confusão? Isso, não, então, veja bem. E aí ele diz o seguinte: quando tem que ser assinado? Calma, deixa só de falar esses dois incisos aqui. Nós já vamos voltar na senhora. Aqui ele diz o seguinte: que o documento digitalizado, ele tem que ser assinado ou rubricado. Esse é o caput do artigo. E aí ele diz o seguinte, no inciso primeiro: quando ele tem que ser assinado ou rubricado? No momento da digitalização. Tá certo? Para fins de autenticação. Se ele está dizendo que é para fins de autenticação, se eu tenho que assinar, a assinatura aqui seria qual? A assinatura... Ou nós fazemos através da assinatura digital, o senhor concorda? Eu digitalizo o documento, exatamente. Aí eu digitalizo e assino o documento digitalmente. Tá certo? Tá? E aí vem o inciso segundo. No momento da transmissão, caso não tenha sido previamente assinado ou rubricado. Mas veja, ele está dizendo... Agora ele falou de rúbrica aqui. Isso. Então o que acontece? Se eu digitalizar esse documento aqui, tá? Então eu teria que, para poder ter a rúbrica, eu tenho que fazer a rúbrica antes de digitalizar. Concorda? Tá certo? E cada folha, exatamente. Quando eu faço isso, eu estou dando o quê? Veracidade no último fato. Agora, se eu fizer a digitalização e vou mandar, o que eu posso fazer? Eu posso assinar digitalmente, concorda? Isso, mas veja, no momento da transmissão, antes de transmitir, então o que eu faço? Eu digitalizo o documento e assino esse documento. Exatamente. É o final. Não, aí nesse caso, desse documento, cada documento tem que estar assinado, exatamente. Não. Se for digitalizado, eu tenho que assinar documento por documento. Tá? Se for uma petição única, com 10 folhas, é o final. Deu para entender? Exatamente. Então, o que acabou de acontecer? Então, isso. O que aconteceu aqui nesse caso, quando nós temos esse dispositivo? Que aquela história do artigo 530, que ela morreu. Tá? Por quê? Morreu por N motivos. O primeiro, porque não existe mais um documento que é feito de uma forma eletrônica, física. Dificilmente hoje você tira uma... Aliás, nem sei se existe mais uma máquina que você revele o filme. Tá certo? Ainda tem? Tem. Então, mas se você tirar aquela foto de lá e for digitalizar a foto, no escaneamento, você vai ter que usar essa regra que está aqui. Quando você rubricar ou assinar, você está dando o quê? Autenticidade. Tá certo? Cada foto. Por quê? Porque cada digitalização corresponde a um documento eletrônico. Você está criando um documento eletrônico. Tá certo? Tá? A petição inicial é um documento único. Vamos lá. Então, esse provimento, ele dá todas as informações necessárias com relação ao peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma observação que vocês podem verificar aqui é o artigo 11, tá? Que diz o seguinte: as publicações e intimações pessoais serão realizadas por meio eletrônico, tá? Nos termos da legislação específica.
Dá para assustar aqui? Dá. Não, vou fazer a citação por meio eletrônico e tal, tal. É o seguinte, as regras continuam a mesma. É pelo sítio eletrônico. Primeiro, disponibilizar é diferente da publicar, tá certo? As regras vão continuar a mesma aqui, tá ok? Tá? O que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, parece que saiu um provimento, eu não sei se é esse que está aqui, vamos ver se é esse 559 aqui, a resolução. Eu tenho que fazer aqui as coisas para... Vamos ver aqui. O tribunal andou fazendo, ou ele está fazendo alguns convênios com grandes empresas, e essas grandes empresas vão receber citação por meio eletrônico, tá certo? Citação. Então, o que acontece? É para evitar a demora nisso tudo. Então, o que acontece? Quando se vocês forem ser contratados, fazer um contrato de partido com uma empresa grande, vocês precisam verificar, primeiro, se esse convênio ainda existe, e segundo, se a empresa assinou esse convênio. Caso contrário, ela tem que explicar para vocês como ela recebe essa citação, tá ok? Tá bom? Tá? Vamos ver aqui. Não, pessoa jurídica que eu estou falando. Estou falando de empresa, tá? Muito bem. Vai continuar, vamos ver aqui. Vamos lá? Então vamos ver aqui, olha. Bom, gente, nós vimos o artigo aí. Quem está com o provimento 551 aí? Aberto? Está aberto? Então, essa portaria de 2011, 841, de 2011, diz o seguinte. Os documentos a que se refere o inciso 4, né, do artigo 9º da resolução 551 deverão ser encaminhados em arquivos distintos. Respondeu, doutora? Lá atrás, tá? Como também máximo de 30 KB por página. Por página, tá vendo? Então vocês vão ter que verificar sempre o que o tribunal determina com relação ao processo eletrônico deles. Então veja, a não leitura desses provimentos ou resoluções aqui pode implicar na perda da ação por parte de vocês. Tá ok? O senhor vai ter que discutir isso com o juiz, doutor, não é comigo. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui agora... vamos falar agora do peticionamento eletrônico, que é o que interessa, tá? O tribunal tem aqui, porque até há uns 6 meses atrás, 6, 7 meses atrás, o tribunal não tinha essas disposições aqui. O único tribunal aliás, o único tribunal que tinha informações detalhadas de como usar o processo eletrônico era o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu até recomendo a vocês que acessem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? É importante isso, porque esse tribunal, no site, ele tem inclusive vídeos que demonstram como utilizar o processo eletrônico. Vídeos explicativos, passo a passo, que vão tirar de vocês qualquer dúvida a esse respeito. E agora o Tribunal de Justiça de São Paulo começou também a colocar o que é como peticionar, tá certo? Por exemplo, aqui, como peticionar, tem aqui petição inicial é primeiro grau, tá? Cadastrar dados básicos, enfim, petição intermediária, tá? Entendeu? O histórico de indisponibilidade, tá certo? Certificação digital, o que é, como obter. Então, essas informações a níveis mais básicos já estão disponíveis, antes não estavam, agora já estão disponíveis no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu recomendo, então, que vocês leiam, tá? Primeiro, como é que vocês têm que fazer essa leitura? A primeira leitura que vocês têm que fazer, quando acessar o tribunal, qualquer tribunal que vocês vão militar, é saber a indisponibilidade do peticionamento eletrônico. Segundo, é saber quais são as regras daquele tribunal. Portanto, vocês vão na legislação do tribunal e vão ler essas portarias, resoluções. Tá ok? Isso é para qualquer tribunal. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Tá? Num terceiro momento, uma vez que vocês já tenham conhecimento
de quantos Ks, quantos megas, quanto pode ir, quanto não pode ir, tá? Aí sim vocês podem acionar o passo a passo do tribunal para saber como fazer o peticionamento eletrônico. Tá? Exatamente. Agora nós vamos entrar aqui na central. Aqui, ó, vídeo de apresentação. E agora nós vamos fazer o processo eletrônico agora. Tá ok? Tá? Não, veja bem. Se vocês dominarem esta regra aqui, tá? Eu acredito que a produtividade do escritório de advocacia tenderá a aumentar. Tá ok? Só que junto com essa produtividade vem uma responsabilidade grande. Por exemplo, cada tribunal eu tenho que saber como funciona. Tá certo? Eu tenho que ter alguns equipamentos para poder fazer esse processo. Tá? Vamos direto agora para o peticionamento eletrônico. No Tribunal de Justiça de São Paulo, para se acessar o peticionamento eletrônico, eu já falei para vocês. Né? Nós vamos vir aqui na aba Advogado. Dentro da aba Advogado, vamos acessar o link Peticionamento Eletrônico. Tá certo? Nesse link tem todas as outras informações para evitar qualquer dúvida. E agora sim, nós vamos entrar aqui no ícone Peticionamento Eletrônico. Tá ok? Muito bem. Segunda regra. Para se utilizar o peticionamento eletrônico em qualquer tribunal, em qualquer parte do país, você tem que estar cadastrado. Tá? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o seu cadastro, tá? Tem que fazer o seu cadastro no Tribunal de Justiça. Tá certo? Seja de São Paulo ou não. O cadastro, tá? Vocês vão seguir aqui, tá certo? Nesse link, pelo menos, de São Paulo. Tem aqui as consultas processuais, conferência de certidão, peticionamento eletrônico, petição inicial, consulta de jurisprudência, contratos, tá certo? E aqui em cima tem identificar-se. Isso. Nesse momento, eu sou um zero à esquerda aqui no Tribunal de Justiça. Tá certo? Eu sou um mero visitante. E vocês não pensem não que eles não sabem que eu estou aqui. Tá? Cada clique que eu dou nessa página identifica meu IP onde eu estou, tá certo? Tá? Bom, por isso que tem aquela regra do uso inadequado do site. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, em qualquer tribunal, é fazer o cadastro. Eu venho aqui em cima, está escrito cadastro. Olha o ícone aqui. Tá certo? Muito bem. Esse cadastro que os senhores estão vendo aqui, tá certo? Esse é uma assinatura eletrônica, não é assinatura digital. Por quê? Porque eu tenho que me identificar por CPF e senha. A assinatura digital, eu me identifico pelo meu certificado, concorda? Tá? Então agora eu vou me identificar aqui. Se eu não estou habilitado, tá? Eu tenho que pôr meu CPF e senha. Tá certo? Caso contrário, eu vou ter que fazer a minha, né? Tá? E aqui entra a certificação digital. Tá vendo? Eu esqueci minha senha, é o caso do magistrado. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Eu estou me identificando primeiro. Eu já estou cadastrado lá, tá? O que aconteceu aqui? Se a minha senha estiver correta. Muito bem. Agora, eu deixei de ser um zero à esquerda para ser alguém identificado dentro do tribunal. E aonde eu vejo isso? Aqui em cima, olha, Vitor Hugo de Freitas. Uma vez que eu esteja identificado no sistema, ou seja, que isso chama-se logado, eu estou logado no sistema,
eu tenho acesso aos vários níveis desse sistema, que são permitidos à minha pessoa, tá certo? Eu posso visualizar meus dados cadastrais, alterar os meus dados cadastrais, tá? Gerenciar meu perfil e alterar minha senha. Tá certo? Não, essa é a senha que eu me identifiquei, aquela assinatura eletrônica dentro do tribunal. Eu ainda não estou usando o meu PIN, tá? Tá certo? O senhor viu ali no início que eu digitei o meu CPF e uma senha, né? Então, ele não pediu por enquanto o meu certificado digital, tá ok? Tá? Muito bem. Uma vez que eu esteja identificado no tribunal, eu tenho que usar a cabeça. Se eu tiver vários processos naquele tribunal, eu vou ter que ficar acessando toda hora para ver a consulta de processo, não é isso? Mas eu posso usar o sistema a meu favor, tá? O que eu faço? Eu faço o meu cadastro no sistema push. Eu venho aqui. Eu já oriento que vocês, ao fazerem seu cadastro no Tribunal de Justiça de São Paulo, já façam o cadastro do sistema push. O que é o sistema push? O sistema push é uma informação não oficial de todo o andamento processual que ocorre ali dentro dos seus processos, com o seu nome, tá? Então, o que acontece? Isso chama-se feed, alimentação, tá? Eu faço o meu cadastro aqui, ponho ali o meu nome e vou embora para casa. E uma hora eu vou receber um e-mail dizendo assim, já aconteceu alguma coisa daquele processo lá, e eu venho aqui e acesso, tá? Se eu quiser falar para o juiz, olha, aconteceu isso, eu quero provar com o sistema push, não adianta, porque ele é um sistema não oficial, tá certo? Mas eu estou usando o sistema, pelo menos a meu benefício, tá? Tá certo? Muito bem. Voltando agora aqui, tá certo? E já que eu estou logado no sistema, tá? Eu posso, portanto, fazer uma petição e já distribuir minha petição eletronicamente. Mas antes de eu distribuir uma petição, e como nós somos outros zero à esquerda em peticionamento eletrônico, tá? Nós precisamos pelo menos saber como funciona o processo eletrônico, concorda? E qual é a melhor forma de nós sabermos como funciona o processo eletrônico? Copiando e colando. Quem não copia não sai da escola, não é isso? Nós vamos aqui em consultas processuais, tá certo? Vamos em consulta de processo de primeiro grau. Eu já estou logado no sistema, por isso eu tenho esse acesso, tá ok? Tá? Aonde existem fóruns digitais em São Paulo? Aonde? Então vamos escolher um fórum da onde nós vamos dar uma de hacker aqui agora, tá? Nós vamos pegar aqui o fórum de Nossa Senhora do Ó, tá certo? Tá? E eu quero consultar um processo, mas eu vou pôr o nome de um advogado. Vamos pôr um nome qualquer. Tem um presidente lá, chama Hammer. Quem é de lá? Vamos ver se o Hammer tem alguma coisa lá. Hammer. Não, vamos pegar aqui. Apareceu um monte. Agora ficou bom, né? Então, vamos lá. O processo é público. Não é público? Eu estou consultando agora. Faz de conta que isso aqui é o meu processo. Está lá, tá? Pô, mas como é que esse cara fez essa ação judicial? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui. Esse processo aqui, ó. Título extrajudicial. Cheque. Tá certo? Rodolfo Hammer, olha lá. Olha aqui. Tem aqui o processo, os dados. O que está escrito assim, aqui em cima? Clique aqui para visualizar os autos. O Google aqui, o meu Firefox impediu. Eu vou desbloquear, tá ok? Aí, gente, tá aí. Quem tinha dúvida, não tem mais. Como é que é feito isso? Esse é um processo que tem 21 páginas. Tá certo? Tá? Como foi feito isso aqui? Petição inicial tem 2 folhas. Vamos lá, pegar a petição inicial. Eu quero ver aqui a petição inicial. Olha aqui. Hammer Advocacia. Ele fez a petição. Olha lá, ele até grifou. Ó, o Hammer foi esperto aqui, ó, tá vendo? Até grifou aqui, ó.
Tem assinatura aqui? Não, eu estou dizendo aqui. Tem assinatura aqui? E o que diz aqui? Que a assinatura foi assinada digitalmente. Tá certo? Mas veja só que interessante. Gente, nós estamos aqui, estamos aprendendo, não estamos aprendendo? Veja só que interessante. A petição inicial dele tem duas folhas. Eu não estou vendo nenhum documento aqui. Mas ele faz referência a documentos, não faz? Você vê que ele tem uma procuração, páginas 3 e 4. Em apartado. Olha lá. Está assinado aqui? Ele assinou, o cliente dele assinou aqui. Tá certo? Ele digitalizou e autenticou. Olha lá. E aí nós temos uma pasta, olha aqui o ícone, aqui ó, pasta de documentos. Vamos lá? Olha aí. Aí, tá vendo? Se eu colocar aqui a minha carteira da OAB com a chave de identificação, se aqui tiver um documento que tenha como é que chama? O cartão de crédito aqui, já era. Não era? 2 palitos. Então, vocês têm que tomar cuidado aqui agora, tá certo? O que está escrito aqui do lado? Assinatura digital. Doutora, só um minutinho, doutor. Doutora, aquela que é a perita lá, respondeu aqui? Olha lá, tá vendo aqui a assinatura? Isso, mas nós estamos elucidando, tá certo? Veja, eu poderia solucionar as dúvidas lá atrás, mas se eu fizer daquela forma, vocês não iam entender como está ocorrendo aqui, tá certo? Tá? Aqui nós temos um documento, Secretaria da Receita Federal. Ixi, vamos pular isso aqui, embora seja público. Olha lá o cheque aqui. Olha o que está escrito aqui do lado, aqui, ó. Assinatura digital. Tá certo? Doutor, eu já vou te atender, só um minutinho. Aqui nós temos aqui agora, olha aqui, um despacho. Puxa, me interessa despacho. Vamos ver. Olha lá o despacho aqui. Tá certo? Eu não vou ampliar aqui, porque senão vai sair fora daqui. Então, tá aqui. Tá certo? Vocês podem ver que cada documento é uma folha digitalizada. Tá certo? Uma certidão do cartório aqui, ó. Tá certo? Nós temos uma petição, página 16, que o Hammer entrou, alguém entrou. Isso, olha lá. Olha aqui em cima, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Se aqui tiver assinatura inválida, você acabou de perder o prazo, petição extemporânea. Não é isso? Né? Certidões de cartório, que interessa. Está aqui outra certidão. Tá certo? Uma outra certidão. Nós temos aqui a petição inicial. O senhor está vendo, doutor? Ele fez aqui uma petição inicial, tá certo? Tá? Essa petição inicial, o senhor vai ver aqui embaixo, que ele colocou o nome dele e o número da OAB. O senhor concorda? O senhor viu que ele não assinou essa petição aqui. Tá? Por que ele não assinou essa petição? Não, porque essa petição aqui, ela já está no formato digital. Para mim assinar essa petição, só tem uma forma de eu assinar, através do meu certificado. E ele assinou através do certificado, tanto é que aqui em cima o documento foi conferido e aqui do lado diz que essa assinatura é a assinatura digital, tá ok? Então, essa assinatura digital eu uso para quê? Para assinar minhas petições. Até aqui o senhor entendeu? Muito bem. Só que quando eu entro no tribunal, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? No processo ESAG, eu vou sair daqui, tá ok? O senhor percebeu aqui em cima que eu desconectei aqui, tá? Vamos supor que eu não seja advogado e quero acessar o tribunal, tá ok? Eu venho aqui onde está escrito cadastro, tá? E aqui diz o seguinte, orientações. O serviço de peticionamento eletrônico acessa aos dados processos para advogados vinculados ao processo e aos usuários vinculados a entidades conveniadas, intimações, tal, são restritos aos usuários cadastrados. Tá? Então,
O que ele me pede aqui para mim fazer o cadastro? O que ele está pedindo aqui para mim? É só isso que ele está me pedindo. O senhor concorda? Aqui, se ele me pedisse o número de ordem e eu não fosse advogado, eu não conseguiria entrar. Tá certo? Portanto, quando eu me identifico aqui, eu estou me identificando como um usuário do sistema. Isso é assinatura eletrônica, tá ok? Tá? O senhor pode ver aqui que está escrito aqui certificado digital. Tá? Ele disse que não foi possível verificar o certificado do site. Eu vou dizer que sim, tá ok? Eu não vou entrar aqui, porque eu estou Mas, de qualquer forma, eu quero falar da assinatura eletrônica. Para que eu seja identificado no site do tribunal, eu tenho que ter uma assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica exige 2 requisitos. O meu CPF e uma senha que eu vou dar, tá ok? Tá? Então, esta senha aqui é para mim ter acesso ao tribunal, não à assinatura de petição. Isso, e depois eu tenho que guardar a senha para você poder entrar depois, tá? Então, o que acontece? Eu vou digitar aqui o meu CPF e vou digitar a minha senha. Eu criei essa senha, uma senha minha, tá? Eu já vou falar de senhas também. O sistema me identificou aqui. Como ele me identificou, ele já tem o meu CPF e tem minha senha, eu posso fazer as consultas processuais. Eu só não posso peticionar porque eu vou precisar do PIN, se eu não for advogado. Tá certo? Tá? Então, metade ou quase 70% do processamento eletrônico, eu já dei para vocês o quê? O caminho das pedras. Eu pego uma consulta, tá certo? E vejo como foi feito esse processo eletrônico. Tá ok? Até aqui está em ordem? Muito bem. Agora o peticionamento eletrônico em si, tá certo? Tá? Eu vou fazer o peticionamento eletrônico, petição inicial de primeiro grau. Eu entro aqui, tá ok? Eu entro já em peticionamento eletrônico e petição inicial de primeiro grau. E aí eu faço o cadastro dos dados. Eu estou falando de petição inicial, tá certo? Tá? Então, olha aqui, atenção. Para peticionar é necessário que o certificado digital esteja conectado. Está conectado? Está conectado. Informe os dados básicos da petição, foro, tal. E aqui então começa. O foro onde vocês... Isso, só que aqui tem um detalhe, que é onde os advogados podem entrar pelo cano. Que é o seguinte, eu não sei porque o advogado tem que pôr classe do processo. Isso não compete a mim, compete ao tribunal. Concorda? Ué, sabe? Ou eles querem que eu faça o sistema para eles também. Então o que acontece? Quando eu venho colocar aqui classe do processo, para mim poder chegar na classe do processo, eu tenho que passar... Você vê que ele não habilita nenhum local se eu não preencher antes o foro. Tá certo? Eu vou pôr aqui o foro, fazer uma pesquisinha aqui, tá certo? Tá? Eu vou pôr o foro onde eu estou, do Butantan, lá, de lá. Vou selecionar. Aí ele abriu aqui, ó. Competência. Tá certo? Até aqui, tem alguma dificuldade? Não. Agora aqui começa a confusão. Tá? O tribunal quer que eu classifique o processo, tipo de ação. Gente, se fosse isso, estava bom. Olha aqui. É isso tudo. Então é o seguinte, olha lá. Pô, se ele ainda me pagasse... Isso, se ele ainda me pagasse um cafezinho para mim fazer o preenchimento do funcionário deles, tudo bem. Mas veja, eu tenho ainda que cadastrar aqui e achar que... Então veja, agora vem a pergunta crucial. E se não tiver aqui? Exatamente. E se tiver errado? E se eu fizer... Eu vou falar, pô, mas será que é a minha... Ai, será que entra aqui? Outros procedimentos, atos expedientes, instrução de rescisório. Não é. Acidentes... É esse. Não é. Vou voltar aqui. Não é. Habilitação monitória. Aí você pega a tabela lá aí você liga para o tribunal, aqui ó, no telefone, que ninguém atende. Aí quando atende, fala, doutor, o senhor ligou na hora do almoço. Eu falei, mas estou ligando desde de manhã. Doutor. Não, mas o senhor tem que respeitar o horário. O senhor não sabe disso?
E a gente escuta isso lá no tribunal. Aí você pensa assim, sabe de uma coisa? Vou pôr em outros procedimentos. E aí, entendeu? Então veja, agora olha interessante. Se eu não selecionar aqui a classe, eu não passo para o assunto principal. Eu não mudo de classe. Entendeu? Então, aí tem aqui se é segredo de justiça ou não. Uma vez que você fez tudo isso daqui, tá certo? Aí vem o foro, competência, aí vai abrir no avançar, que eu não consigo avançar aqui depois, né? Tá certo? Olha lá, eu volto atrás, por isso eu não posso fazer com vocês o peticionamento eletrônico, tá certo? Tá? Como vai ser processado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, petição inicial, vai entrar aqui com petição inicial. Aí vocês vão ter uma pasta daquela petição inicial chamada documentos. Todo o resto entra como documento aqui. Tá ok? Então, primeira pasta é petição inicial. Segunda pasta, documentos. Aí vai entrar procuração, fotografias, os anexos, tudo mais, conforme aquele caso que nós vimos do Hammer ali. Tá certo? Tá? Deu entrada. As demais petições são denominadas de intermediárias. Mesmo reconvenção, intermediário. Aí é que está, eu teria que classificar como intermediária aqui. Por favor, anotem aí, isso é importante, tá? Ata notarial. Ata notarial, tá? A ata notarial é uma escritura pública feita pelo cartório com relação a tudo que ocorre aqui na página da internet, tá ok? Tá? Se vocês tiverem, por exemplo, vamos supor que amanhã ou depois, esse caso do doutor ali, doutor, lá consta o envio, está no sistema isso, pede para o cartório fazer uma ata notarial. Se amanhã ou depois o Poder Judiciário falar que não consta, ou alguém alterar aquilo, o senhor tem uma ata comprovando a veracidade das informações. Né? Então o senhor tira uma ata notarial e manda para a corregedoria. Tá? Porque é o seguinte... a ata notarial, ela tem fé pública para exatamente dirimir essas provas. Um exemplo, por exemplo, vocês estão aí no Facebook, alguém xingou uma outra pessoa. Tá certo? O que acontece isso normalmente? O que a pessoa, o advogado faz? Ele vai ter um print da tela. Esse print não tem valor probante nenhum. Tem que fazer uma ata notarial e constar na ata notarial aquilo que o cartório certificar. Consta que foi xingado, usou esses termos aqui. Então, a ata notarial é exatamente para resolver essas coisas. Bom, o senhor adiantou um pouco, espera um pouquinho. Tem um detalhe aqui. A ata notarial custa R$300 ou R$200 por folha. Isso em São Paulo. Agora, se eu pegar um tabelionato no Piauí e mandar fazer a ata notarial por R$30, o documento é válido? Lógico, aí, porque a ata notarial é em todo o território nacional, tá certo? Eu já quase apanhei do pessoal por causa disso. É assim, a ata notarial, qualquer tabelionato pode fazer, não é verdade? Porque tem fé pública em todo o território nacional. Isso, é cartório de títulos e documentos. Pede lá, fala, eu quero fazer uma ata notarial. Doutor, custa R$300. Então, pera um pouquinho, eu vou acessar a internet, vou acessar um cartório lá no Piauí, no Acre, e vou pedir para fazer. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Tá? Gente, eu acho que eu esgotei a matéria prática. Quer dizer, se vocês estivessem com o computador de vocês aqui, nós faríamos o peticionamento tudo junto, tá? Vocês não teriam dúvida nenhuma, tá? Eu vou dar por encerrado aqui.